investimento. Confira. Tarcísio, tem uma coisa muito importante que eu vou lhe dizer. O Serra era governador de São Paulo. E toda vez que tinha o empréstimo do BNDES, eu ia a São Paulo. E o Serra um dia falou para mim: pô, Lula, mas isso aqui é um empréstimo, eu vou pagar. Por que você tem que vir aqui? Eu falei: porque se fosse o teu presidente, não tinha esse empréstimo. Tem, porque eu sou presidente. E decidi que o BNDES é parte preponderante no investimento do desenvolvimento desse país, é parte preponderante na execução do PAC. O Banco do Brasil é preponderante, a Caixa Econômica, o BNB e o BAFA. É para isso que existem bancos públicos. É para fazer aquilo que muitas vezes a iniciativa privada não quer fazer. Por isso, tanto a Caixa Econômica, quanto o Banco do Brasil, quanto o BNB, quanto o BASA, quanto o nosso BNDES. A orientação é essa: prefeito não é bandido, governador não é bandido. Se ele tiver as contas dele em dia, ele tem direito sim de ir ao banco e pedir um financiamento e o banco financiar. Tá aí, Osmando, às vezes a gente vê um discurso: olha, ganhou, tem que governar para todos, para quem votou, para quem não votou, para quem é aliado, para quem não é aliado. Mas fica só no discurso. Aí não, a gente está vendo um exemplo prático. O governo trazendo para investimentos, dispondo de recursos através de operações de créditos, de empréstimos para estados aliados ou não. E nesse caso, com destaque para São Paulo, que não tem um governo aliado, mas que recebe a maior fatia desses recursos, porque tem investimentos importantes a fazer. Assim é governar para todos, na prática, está aprovado. É verdade, Ananias. Eu acho que o presidente Lula, com esse ato de hoje, ele dá alguns exemplos que a gente precisa pensar um pouco sobre eles. O primeiro deles é governar para todos, na prática, não ser na falácia, no discurso de campanha, no palanque, mas na prática, no exercício do poder, governar para todos. E é isso que ele está demonstrando fazer. Todo mundo sabe que o governador Tarcísio de Freitas é um opositor do aliado ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E que tem se postado em alguns momentos como um provável substituto do Bolsonaro na política, até mesmo na eleição de 2026. Mas o presidente Lula separa isso, deixa isso de lado e vai favorecer a população do estado de São Paulo, que precisa das obras estruturantes para poder continuar o processo de desenvolvimento do estado. Trata-se do maior estado do Brasil, da maior economia individual do Brasil, e um presidente da República que queira governar para todos não pode deixar isso, não pode esquecer, fechar os olhos para isso. Então, mesmo sendo adversário político, ele não apenas determina que o banco, o BNDES, conceda o financiamento para as obras que o Estado precisa, mas numa solenidade pública, dá a palavra para que ele, governador do Estado de São Paulo, aquele que está recebendo a maior soma de recursos, se pronuncie, se manifeste de maneira técnica e que termina sendo correto, agradecendo ao presidente. A segunda lição que nós podemos tirar é essa de dar aos bancos públicos uma destinação econômica, uma destinação de financiamento que termina favorecendo o aspecto social de uma maneira extraordinária. Porque obras, porque investimentos, porque a construção de grandes empreendimentos em qualquer estado do Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, ela representa emprego, renda, salário, tranquilidade para as famílias. Então, é outra lição que nós podemos tirar disso aí. E terceiro, é sabermos que
o presidente Lula age exatamente ao contrário do que agem os governantes de direita. Os exemplos, tem um exemplo agora concreto, real, à vista da gente, que é a posse do presidente Milei na Argentina, um candidato de extrema-direita, ultraliberalista, que começou o governo com atitudes totalmente contrárias ao interesse das pessoas, porque ele vai numa linha de cortar empregos, cortar salários, cortar renda, interromper todas as obras públicas em andamento e não permitir que aquelas que não tivessem sido iniciadas, que elas se iniciem. Então, é realmente uma política desastrosa, que a gente já viu isso na Argentina, não muito distante dos tempos de hoje, que foi quando o Fernando de la Rúa, que foi presidente da Argentina entre 99 e 2001, e que renunciou na metade do governo, porque ele era também um ultradireitista do chamado partido da União Cívica Radical, que levou numa política liberalizante a Argentina a uma situação de desgraça, com a maior crise até aquele momento, talvez comparada com a crise de hoje, e que teve que enfrentar as multidões nas ruas, os protestos, e por conta dessa sua atuação, para revidar, para fazer a repressão a essas manifestações de ruas, foram mortas 59 pessoas, 59 manifestantes em menos de 2 meses desses tumultos da Argentina, e ele foi obrigado a renunciar, e a gente via as cenas, isso foi em 2001, em outubro de 2001, quando ele fugia de helicóptero do Palácio. Então, o que nós estamos vendo no Brasil, e que se compara com a Argentina, é que o Brasil está, felizmente, no caminho certo, com a construção de um processo de união que está fazendo com que o país supere as dificuldades, e até mesmo a inflação de hoje, que foi anunciada hoje, com 0,28% de elevação, ela é a metade da previsão de inflação que o Banco Central havia feito sobre o mês de novembro. Então, estamos no caminho certo, e eu acho que a gente só tem que ter esperança de que o Brasil vai realmente mudar. Tá aí, olha, Francis, essa foto. Põe de novo a foto para a gente, por favor. Pode guardar para 26, Francis. Lembrando que aí são obras de investimentos importantes que estão nesse papel aí. Quer saber um deles? O trem Sorocaba-São Paulo vai ser construído com recursos do BNDES, dentro do PAC, está nesse papel aí. Uma obra de mobilidade importantíssima para o estado de São Paulo depois do sucesso do trem Campinas-São Paulo. Ou seja, deixa-se de lado aquela postura bolsonarista do Tarcísio de Freitas e vai para o gestor, o político pragmático, que pousa ao lado de Lula, que elogia o presidente, que agradece pelos recursos em nome de obras. Sim, sim. Antes de ser ministro de Bolsonaro. Tarcísio de Freitas é um bolsonarista de ocasião, Ananias. Ele é um político eminentemente de centro, e eu acredito que, inclusive, ele não vai embarcar em uma aventura de se lançar como candidato à presidência da República, caso a gestão do atual presidente Lula esteja bem avaliada, porque ele, obviamente, não deixaria uma reeleição, uma busca pela reeleição no governo de São Paulo, para embarcar, entre aspas, numa furada, caso o governo Lula siga apresentando dados positivos na economia e também em outros setores. Mas nós sabemos bem que a economia baliza muito da percepção que o público, que o eleitorado tem de uma gestão, especialmente da gestão federal. Então Lula ele faz exatamente o contrário do que Bolsonaro fazia, que usava de interlocutores para dialogar com governadores que não comungavam da sua ideologia política.
esse debate extremamente ideológico e beligerante em âmbito nacional é extremamente prejudicial para a nossa população. Tem que se colocar o interesse do povo antes de questões ideológicas, questões políticas. Então, essa imbecilização da política nacional ganhou força nos últimos anos e isso tem que parar, isso tem que ser afrontado e o Lula, ele está gerindo a sua gestão de outro modo, dialogando com os diferentes, dialogando com governadores que não o apoiam, pensando no bem da população. Kátia? A gente está, é o que eu gosto de falar, a gente aí, essa foto, ela é do imaginário, ela é do campo político. O ex-presidente Jair Bolsonaro, fica até difícil a gente fazer essas comparações e colocar ele, porque ele não é desse campo, ele fez questão e conseguiu cristalizar aí em uma parte considerável da população brasileira essa ideia... Pelo campo ideológico. De que não tem que... Exatamente, de que a política pode ser feita sem políticos. Infelizmente, isso existe aí para uma boa parte da população, que é o seu eleitorado fiel. Então, ele não dialogava, né? E um dos pilares da política é exatamente o diálogo. E aí a gente tem 3 políticos, Tarcísio, Geraldo Alckmin e Lula. Então, a conversa se dá em outra esfera, se dá em outro tom. A gente vê uma situação aí que o presidente Lula faz um discurso de fortalecimento dos bancos públicos, da questão do investimento estatal, uma semana depois que São Paulo privatizou a Sabesp. E nem por isso Tarcísio de Freitas usou o momento ali que ele sabia que é um momento para o Estado dele, para a gestão dele, para fazer um discurso, como o Francis falou aqui, que ele poderia ter feito, né? O próprio Lula também poderia ter feito. Mas não. Beligerante, para reforçar esse antagonismo, não é? Os dois estavam ali, políticos, fazendo a parte que lhes cabe na questão administrativa. Sim. Embora sabendo que isso vai reforçar a imagem de ambos como político, e é exatamente isso que nós estamos debatendo aqui. E só para concluir, para arrematar esse assunto, você viu aí, né? Governadores felizes, o presidente feliz, recursos sendo destinados para obras. Isso vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento para estados e municípios. Tudo isso com base em quê? Empréstimos junto a bancos públicos. O que todos os estados lançam mão para adquirir recursos, antecipar receitas e aplicar investimentos urgentes e necessários. O que acontece, por exemplo, com o estado do Piauí, com a prefeitura de Teresina. Ainda tem quem não entenda isso, mas é um movimento de estados e municípios